Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Sounderscast, o primeiro e único podcast em português do Seattle Sounders. Eu sou Everton Pacheco, sou um dos responsáveis do projeto Sounderscast aqui no Brasil. A gente trabalha junto, né? Eu, o PJ, o Paulo Júnior, o Gabriel e o Stefan. Juntos nós fazemos um trabalho bem legal a respeito do Seattle Sounders aqui no Brasil. Então, se você não conhecia o trabalho, seja bem-vindo. A gente vai trazer conteúdos interessantes a respeito do clube, diariamente, tanto aqui no YouTube, quanto nas redes sociais, tanto no X, que hoje é o Twitter, como no Instagram também. Então, seja bem-vindo. Se você não nos conhecia, dá o like para dar aquela força. A gente faz um trabalho bem legal e sejam bem-vindos. Nosso objetivo aqui é fazer uma prévia a respeito dos acontecimentos da semana, do jogo contra o Nashville nesse sábado. Então sejam todos bem-vindos. Nós somos o Sal desse Cast e viemos para ficar. Mas vamos trazer algumas informações a respeito do Seattle Sounders durante a semana. E não tem como começar de outra maneira se não falar do novo escudo do clube. O Seattle Sounders ele criou um novo escudo para a temporada 2024, que será a celebração do 50º aniversário do clube. Foi algo que gerou bastante questionamento com relação ao público aqui no Brasil, do pessoal que acompanha a MLS também. E é algo interessante, o escudo ele traz uma ligação com a história dos brasões do Seattle Sounders, desde o início da franquia. Para quem não sabe, o Seattle Sounders ele é uma franquia que foi criada nos anos 70, especificamente em 1974, e não em 2009, como a própria Wikipédia fala, alguns torcedores acreditam, mas a verdade é que em 2009 foi o ano em que o Seattle Sounders ele acabou entrando na MLS. Mas o Seattle Sounders em si ele é uma franquia que foi criada em 1974, quando começou a disputar a MLS. E o clube ele tem alguns projetos interessantes para o 50º aniversário. Em 2024, a gente falou, vai ser criado... tem todo um planejamento. Quem acompanha o Sounderscast já está ciente do que o clube pretende para 2024, tem toda uma questão estrutural, como, por exemplo, a própria criação do Sounders FC Center, que é um complexo multiesportivo que vai agregar uma maior qualidade, uma maior tecnologia. Serão 4 campos em tamanho real, com instalações modernas, e vai trazer uma estrutura moderna, tanto para o clube quanto para a cidade. A gente sabe que Seattle vai sediar a Copa em 2026 e isso agrega o valor à cidade, ao clube, além de todo aquele envolvimento com a comunidade local, que é algo que o clube abraça bastante. Temos outra informação interessante que surgiu nessa sexta-feira, que foi referente às 25 camisas mais vendidas do Seattle, as 25 camisas da MLS mais vendidas no site da MLSstory.com. Daí, para nossa alegria, podemos dizer assim, 3 jogadores do Seattle Sounders estão no top 10 das camisas mais vendidas, sendo eles o Jordan Morris, é um jogador que tem a 6ª camisa mais vendida na competição pelo site. Raul Ruidiaz, é um jogador que está na 7ª colocação de camisas mais vendidas da MLS, e o Christian Roldan na 10ª colocação. Foram um total de 25 jogadores, onde primeiramente tem lá o Lionel Messi, como jogador badalado, jogador revelação, e algo bastante curioso, que o segundo colocado é o brasileiro João Klaus, entre tantos jogadores importantes como o Henry Mukhtar, jogadores de Toronto mesmo, lá o Bernadeschi, o Insigne, mas eles não estão ali no top 25, não estão nas 10 primeiras colocações. O segundo colocado, por incrível que pareça, é o brasileiro João Klaus, que de certa forma vem fazendo até uma boa competição, um bom campeonato,
né, vem fazendo seus gols lá pelo St. Louis City. E, curiosamente, ele tem a segunda camisa mais vendida da MLS na temporada 2023. Falando um pouco do jogo de sábado, o jogo do Sounders e Nashville, né, podemos dizer que é um jogo que vai definir muita coisa, né, porque o jogo ele em si entrega muito, né, entrega muito. Quem vencer pode já ter a vaga garantida lá para a fase dos playoffs, né, a gente sabe que pelo histórico das duas equipes, o confronto ele é muito definido em detalhes, né? Só foram 2 confrontos em toda a história da MLS e as duas equipes tem ali o favoritismo do Nashville porque conseguiu vencer os Sounders por placares mínimos de 1-0, né? E esse vai ser o terceiro confronto em toda a história da liga. É algo bastante curioso, né? Porque o Nashville, acho que é uma franquia de 2019, 2020, e esse é apenas o terceiro confronto entre as duas equipes. O Nashville, nas últimas 4 partidas, eles conseguiram vencer 3 jogos e apenas uma única vitória. E o Sounders ele vem, mesmo apresentando um jogo não tão qualificado como a gente comenta até nos podcasts, né? Tão qualificado como outras temporadas, mas eles vêm com um total de 5 jogos sem perder. São 3 empates e 2 vitórias. A última vitória foi na última quarta-feira contra o Colorado Rapids, né, que a gente sabe que é uma franquia que não tem mais chance de chegar na fase de playoffs, mas foi importante a vitória para dar moral à nossa equipe. E aí a gente tem algumas ressalvas, né? Porque no jogo contra o Colorado, o Nico Lodeiro ele ficou no banco de reservas, né? Algo que gerou até um estranhamento entre os torcedores, porque a gente sabe que o Lodeiro ele tem uma liderança ali no setor de meio de campo, ele é o camisa 10 da equipe, e isso gerou certa estranheza. Raul Ruiz Dias também foi poupado, né? E aí temos algumas notícias com relação a esse jogo, né? Informações importantes. A gente vai ter a volta do Nico Lodeiro, né? O Rusnak ele será uma ausência no jogo, e a volta do Raul Ruiz Dias. Com relação ao placar, pelo histórico das duas equipes e pelo que vem acontecendo no momento, as duas equipes elas não vêm tendo uma sequência constante de vitórias. Eu acredito que seja um placar para empate, né? Muito pelo que a gente viu, né? Pelo confronto dos 2 jogos, o Nashville também não vem com aquela bola toda, né, da última temporada. Eles venceram o San José por 3-0, mas no geral, né, falta um pouco mais ali para a equipe deles. A gente vem desfalcado, mas a questão da vitória do último jogo pode dar um ânimo a mais para a equipe de Seattle. Né? Com a volta do Lodeiro, a gente pode ter ali aquele toque de classe do camisa 10. Então, tem tudo para ser um grande jogo. Para você que curte apostas, né, acima de 1,5 é uma ótima opção também. Acima de 1,5 e ambos marcam. Então, seria isso. Essa seria basicamente um projeto que a gente vem fazendo agora, né, do Sounders Cast. Nós vamos trazer prévias e pós-jogo para vocês participarem, opinarem, comentarem também. Tá? Sejam bem-vindos, nós somos do Sounders Cast e vamos torcer para vencer aí no sábado. O jogo do Seattle Sounders são às 21h30 no horário de Brasília. O Sounders vem na terceira colocação da Conferência Oeste com 45 pontos, enquanto o Nashville ele vem na 7ª colocação da Conferência Leste com 44 pontos. Então, como a gente falou, é um jogo de mata-mata, é um jogo e quem vencer consegue diretamente a vaga para a classificação dos playoffs e é isso que a gente aguarda. A gente espera isso e vamos ficar na torcida. Obrigado, sigam o Sounders Cast, o maior e melhor time da MLS de todos os tempos.